Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Salmo 109. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. E hoje, ao celebrarmos Corpus Christi, a Igreja olha com admiração para o mistério do corpo e sangue de Cristo, sacramento de amor e presença real. Mas esse mistério não começa na última ceia, ele já está anunciado em figura nas páginas mais antigas da Bíblia. Em Gênesis 14, encontramos Melquisedeque, figura misteriosa, rei sacerdote vindo de Salém, a antiga Jerusalém, que traz pão e vinho e abençoa Abraão. E essa cena é mais do que um gesto simbólico, é a profecia silenciosa daquilo que Cristo, o verdadeiro rei e sumo sacerdote, faria na última ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Melquisedeque oferece pão e vinho como sinal de bênção, mas Jesus os transforma no próprio corpo e sangue como fonte de salvação. Jesus é o verdadeiro Melquisedeque, como afirma Hebreus 7, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, em conformidade com o salmo de hoje. Ele reina como rei da paz, além e oferece o único sacrifício perfeito. O altar é o novo lugar do encontro entre Deus e o homem, não mais com carne de animais, mas com o próprio corpo entregue. Ao adorarmos Jesus na Eucaristia, não estamos apenas diante de um símbolo, mas diante do mesmo Jesus que abençoou Abraão, que multiplicou os pães, que se entregou na cruz. O Corpus Christi nos convida a adorar com fé viva, comungar com reverência, viver com gratidão este dom eterno. E nessa relação de Melquisedeque é exatamente o que está na primeira leitura de hoje, em Gênesis 14, dos versículos 18 ao 20. Muitas das vezes, na exegese, ou seja, no estudo bíblico, a figura de Melquisedeque já é uma prefiguração do próprio Cristo. E na dimensão do diviníssimo corpo de nosso Senhor, na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 26, aqui está a essência da tradição apostólica. O que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Paulo não inventa a Eucaristia, ele a recebe e a transmite fielmente, como parte do coração da fé cristã. Ele recorda o que aconteceu na última ceia. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, e depois este cálice é a nova aliança no meu sangue. A Eucaristia, portanto, não é invenção da igreja, é o testamento do próprio Cristo, deixado à sua esposa como memorial da cruz e alimento da alma. E ao dizer, isto é o meu corpo entregue por vós, essas palavras repetidas em cada missa não são teatro nem lembrança vazia, elas são o agora eterno de Deus, que nos faz entrar no mesmo sacrifício da cruz. A Eucaristia é ao mesmo tempo presença real, Cristo inteiro, vivo, glorioso, sacrifício renovado, não outro, mas o mesmo da cruz, e banquete nupcial, aliança de amor com o povo de Deus. E nesse sentido, onde Cristo se oferece ao Pai e nós somos incorporados nesse mistério pascal, o sentido bíblico de tornar presente a memória, a palavra memória em hebraico, zikaron, não é recordar algo do passado, mas tornar presente um evento salvífico. Assim como a Páscoa judaica tornava atual a libertação do Egito, a Eucaristia torna atual a nossa libertação pelo sangue do Cordeiro, como diz em Apocalipse 5, versículo 9. A missa não repete a cruz, ela nos faz contemporâneos dela. Corpus Christi celebra esse mistério, o eterno feito pão, o Deus que se dá por amor. E todas as vezes que comerdes deste pão, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A Eucaristia tem uma dimensão escatológica,
Ela olha para trás, a cruz, mas também para frente, a vinda gloriosa de Cristo. E cada comunhão é um clamor: Vem, Senhor Jesus. É o anticípio do céu, o maná da peregrinação, a força para caminhar na terra em direção ao banquete eterno. E nesse sentido, no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 9, dos versículos 11 ao 17, podemos ver que o começo, Lucas situa o milagre da multiplicação dos pães numa região deserta, que remete ao Êxodo, quando Deus alimentou seu povo com maná. Jesus, o novo Moisés, ensina e cura, mas não envia a multidão embora. Ele se compadece e alimenta o corpo e o espírito. Este não é apenas um milagre de abundância, é um gesto profético, um anúncio da Eucaristia. Note os verbos centrais no versículo 16, os mesmos da última ceia. Tomou os pães, ergueu os olhos, abençoou, partiu e deu. A multiplicação é um símbolo da missa. Cristo toma o pouco que temos, abençoa, parte e dá. E o milagre aconteceu no momento da entrega. E no contexto da leitura, a fome da multidão não é apenas física, é sede de sentido, fome de justiça, vazio existencial. Cristo é o único que pode dizer: Eu sou o pão da vida, em conformidade que está em João 6, versículo 35. E na multiplicação, Jesus não apenas oferece comida, ele nos ensina o caminho do reino. Começa com um olhar compassivo, passa pelo gesto de confiar o pouco que se tem, culmina na partilha que gera superabundância. E teologicamente, aqui está o princípio eucarístico. Não há Eucaristia sem partilha, não há milagre sem entrega, não há corpo de Cristo no altar se o corpo de Cristo, a igreja, não se comove com a fome do mundo, com a fome espiritual. E com isso, o pouco nas mãos de Deus é muito. Isso é a chave para a espiritualidade cristã. Dai-vos vós mesmos de comer. Deus não dispensa a nossa colaboração. Ele quer que entremos com o que temos, mesmo que seja pouco, para que ele possa realizar algo grandioso. A fé madura é aquela que confia o próprio pouco nas mãos do Senhor, sabendo que ele faz render em amor aquilo que parecia insuficiente. E com isso, que possamos aprofundar a nossa fé na Eucaristia. E por último, temos no versículo 12 uma tentação dos discípulos de se isentar da responsabilidade social que caminha paralelo a uma responsabilidade espiritual. Despede a multidão. E essa atitude é atual. Despede-se o pobre com promessas, despede-se o jovem com distrações, despede-se o doente com abandono, despede-se o Cristo com indiferença. Jesus, no entanto, interpela a igreja, interpela a nós. Dai-vos vós mesmos de comer. Essa ordem é espiritual, política, pessoal e eclesial. É uma crítica aos discursos religiosos que adoram Jesus na Eucaristia, mas ignoram seu corpo ferido nos pobres. Não se trata aqui de uma dimensão de uma teologia moderna ou muito menos de libertação. E quando se diz muito menos de libertação, ao falar de pobres e das questões sociais do mundo, nós estamos olhando para as dimensões espirituais por trás dessas condições que precisam ser curadas, sanadas. E tudo isso se dará a partir do momento que a nossa fé na Eucaristia se transbordar em atitudes práticas do dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.